Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Lucilene Bibiano, sou escritora e hoje, mais uma vez, eu quero deixar para sua meditação mais uma das minhas poesias que se chama Jesus está voltando. Que você possa se inscrever, curtir e compartilhar com o máximo de pessoas possível. Antes, eu quero ler para você o que está escrito em 2 Pedro, capítulo 3. Eu vou ler apenas 4 versículos e que você possa meditar o restante na sua casa. Diz assim o versículo: Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: O que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Versículos 8 e 9. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O que diz a Bíblia em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós só teremos vida eterna crendo em Jesus. A palavra de Deus não tem continuidade quando diz crê nele. Para todo aquele que crê nele, não tem continuidade. É só nele, porque ele é o único que veio a esse mundo sem pecado para pagar um preço, um alto preço por mim, por você, para resgatar novamente a santidade que nós perdemos por causa do pecado que leva o homem à morte eterna, à separação de Deus. Então Jesus ele veio pagar esse preço, porque Deus ele nos escolheu, como diz no Salmo 139, ele nos formou de uma forma única e maravilhosa para nós vivermos para ele, para nós hoje reconhecermos esse amor incondicional que nos mantém de pé. A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Isso é maravilhoso, porque se nós estamos de pé, se nós abrimos nossos olhos, se nós temos o que comer, se nós temos o que fazer, é Deus quem nos dá oportunidade, é Deus que nos dá a chance de viver uma vida alegre, uma vida plena na presença dele, porque ele é a vida que preenche todo o vazio da nossa existência. E a vinda de Jesus está próxima. Se você ler Mateus 24, você vai ver que a maioria do que já está escrito ali já está acontecendo. Então, que você possa meditar nessa poesia e que você possa estar cada dia mais com um desejo sincero no coração de agradar a Deus, porque Ele é o único que enviou seu Filho para que nele você tenha a vida, porque sem Jesus nós não temos vida. Então abra seu coração e receba essa poesia em nome de Jesus. Vamos lá. Jesus está voltando. Um certo dia, os discípulos perguntaram a Jesus quando ele voltaria e como esse momento perceber. Então ele deu o exemplo da figueira, para prevenidos ficarem até tudo acontecer, sabendo que sua vinda estaria próxima e deveríamos orar e vigiar, e de acordo com sua palavra, viver. Os sinais estão se cumprindo e muitos, na sua incredulidade, estão dormindo. Estão muito preocupados com os prazeres deste mundo, vivendo rudimentos de um conceito pervertido. Estão preocupados demais em satisfazer apenas sua vontade e, diante dos acontecimentos, estão desapercebidos. Como foi no tempo de Noé, assim está sendo nessa geração. Pessoas mergulhadas no pecado, cheias de orgulho para reconhecer seus erros e pedir perdão. Estão muito preocupadas em viver regras de homens, esquecendo que somente as palavras de Deus permanecerão. Muitos não estão preocupados com a vida na eternidade, pensando que existe purgatório ou reencarnação. A santificação é agora. Depois da morte vem o juízo. Abra seu coração.
Jesus está te chamando para um compromisso. Só Ele ressuscitou e te garante salvação. A nossa vida sem Deus é vazia, mas Ele nos criou para seu propósito em nós cumprir. Ele conhece seus pensamentos e atitudes. Diante dos seus erros, não tem como dos seus olhos surgir. Você pode enganar você mesmo e aos outros, mas diante de Deus, você pode uma nova trajetória seguir. Muitos fazem planos, esquece que a resposta vem do Senhor. Tudo está nas mãos de Deus e nele devemos nos aproximar e ter temor. Prepara-te para encontrar com Cristo, porque a vida sem Ele se resume em grande angústia e dor. O pecado tem seduzido muitos e nessa escolha muitos se perdem e se perderão. Mude sua vida hoje e tenha a paz e alegria de Cristo em seu coração. O mundo com seus rudimentos te aprisiona, mas somente Jesus te liberta e te concede salvação. A palavra de Deus diz que Jesus, ele derramou o seu sangue para nos purificar de todo o pecado. Por isso, não existe purgatório, porque quando você acredita que existe purgatório, você está anulando esse sacrifício de Jesus por amor a nós, que veio a esse mundo sem pecado para pagar o preço por nós, para nos redimir, nos justificar diante do Pai, para resgatar a santidade que nós perdemos por causa do pecado e nos conceder a alegria, a esperança de novamente poder estar perto do Pai. Não existe reencarnação, porque a palavra de Deus diz que depois da morte vem o juízo. E no Salmo 139 deixa claro que Deus, Ele que nos escolheu, Ele que Ele nos formou no ventre da nossa mãe para sermos dele, para vivermos para Ele, confiando somente nele, dependendo somente dele, porque o seu amor por nós é incondicional e nós não precisamos de mais nada. Nós só precisamos de Jesus na nossa vida, porque a palavra de Deus diz, em 1 João, diz assim, que e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho de Deus tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, meu querido, não coloque a sua fé numa religião, porque a religião tem muitas, mas só que nós precisamos viver o evangelho, porque a religião que não prega o evangelho de Cristo, a palavra de Deus diz que é uma religião falsa, e a nossa fé, a nossa religião será em vão, e não é isso que Jesus quer. Jesus quer que nós amemos a Ele em obediência à sua palavra. A palavra de Deus diz que Jesus disse: "Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e nós nos manifestaremos a Ele". Então, meu querido, que você possa, nesse dia, buscar viver a palavra de Deus, a vontade de Deus para sua vida, porque tudo está se cumprindo. Jesus está voltando. Se você ler a Bíblia, você vai ver em Apocalipse, tudo já está se cumprindo. Em Mateus 24, como disse, tudo já se cumpriu, quase tudo já. Então não pense que a sua vida, o seu destino é nesse mundo, porque não é. Porque lá em Filipenses 3:20 diz que a nossa cidade está no céu, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido segundo o seu corpo glorioso. Então não perca mais tempo, porque hoje é o dia oportuno. Hoje Deus está nos dando essa oportunidade de santificar a nossa vida, de vivermos uma vida de vigilância em oração, em obediência à palavra, porque quando Jesus voltar, a palavra de Deus diz em Filipenses 2 que todo olho verá, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só Ele é o Senhor. Não existe outro intercessor entre Deus e o homem, como dizem 1 Timóteo 2:5. Não existe outro intercessor. A religião apresenta vários caminhos, distorce a palavra de Deus, mas que você possa
permanecer firme em obediência à palavra de Deus, que você possa ir à fonte e não confiar em homens e nem em religião, porque a religião que não prega o evangelho de Cristo não agrada a Deus, não vai te levar ao encontro com Deus. Na verdade, a religiosidade afasta o homem de Deus, porque são apenas doutrinas de homens e não traz nenhuma mudança na nossa vida, porque somente o Espírito Santo que nos convence do erro, do pecado e da justiça. E é somente lendo a palavra, porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, que a sua fé seja baseada na palavra de Deus e não numa religião. Porque senão, meu querido, a sua fé, a sua religião vai ser em vão. Então se prepare, que nós possamos estar cada dia com o coração mais cheio de fervor e temor e amor diante de Deus e por Deus. Porque depois que Jesus voltar, não vai ter mais jeito. E depois que nós partirmos desse mundo, se Jesus não voltar antes, que nós venhamos ter paz na presença dele, porque somente em Cristo nós temos paz. Então, meu querido, não perca mais tempo. Lá em João 14 fala que Jesus foi nos preparar lugar e ele voltará para buscar os que hoje nele crê. Que você possa ter essa fé viva em Cristo e se prepare, porque Jesus está voltando e ele é o único Senhor. Não existe outro Senhor e jamais haverá. Que Deus te abençoe e te guarde e que você possa estar cada dia mais preparado para encontrar com o Senhor Jesus, porque foi para isso que ele veio, para te salvar e te dar vida eterna. Deus abençoe, hoje e sempre.